Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Irmãos, hoje trouxemos um estudo aqui, feito pelo pastor Luiz, e é mais um estudo que vai falar do Evangelho do Reino de Deus, revelado pelo Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a todos os irmãos e irmãs, que Deus abençoe a cada um, abençoe a nossa vida, que nós vamos estar falando a palavra de Deus, e abençoe também cada um dos irmãos que já estão presentes, com os corações alegres e satisfeitos por ouvir a palavra do Senhor Jesus. E nós aqui, também alegres e contentes por poder compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor Jesus. Então, que Deus abençoe a todos. Como nós falamos no domingo passado, hoje estaríamos dando continuidade àquilo que pregamos domingo passado, onde falamos que o Senhor Jesus disse, trabalhai enquanto é dia, porque a noite vem aonde ninguém pode trabalhar. Mas nós vamos deixar esse estudo ainda para o próximo domingo, e hoje nós vamos trazer aqui um estudo apropriado para o Dia dos Pais, digamos assim, né? Então, nós vamos falar de quando Jesus diz lá, conhecendo a Deus, o Pai. Muito bem. Então, meus irmãos, nós vamos estar trazendo essa palavra para os irmãos, e não será uma palavra muito extensa, muito comprida, digamos assim. Eu acredito que talvez em 40 minutos, 50, uma hora, nós estaremos terminando, por ser Dia dos Pais, e muitos dos irmãos têm compromisso, e nós também estamos com parente em casa, mas é uma palavra que eu diria aquecendo o coração dos pais que têm Deus como Pai. É uma palavra diferenciada para hoje, que nós vamos estar trazendo para os irmãos. Então eu vou pedir novamente para o pastor Glauber estar orando, entregando esse trabalho nas mãos do Senhor Jesus, e nós voltamos e vamos estar lendo aqui o texto que hoje daríamos continuidade, que está em João capítulo 9, versículo 4 e 5, mas depois nós traremos o novo estudo aí que propomos para os irmãos. Deus abençoe, aguardando o pastor Glauber estar orando em nome de Jesus. Graça e paz do Senhor Jesus, boa tarde, meus irmãos. Vamos então estar orando. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós queremos entrar neste momento em oração, Pai querido, para agradecer por estarmos aqui mais uma vez, reunidos, capacitados, possibilitados, Pai, por causa da Tua Palavra e do Teu Espírito Santo, estarmos reunidos em favor, Pai, da Tua vontade. Nós somos gratos, Pai, por causa do sacrifício da cruz. Nesta oração nós queremos reconhecer, Pai, a Tua bondade, o Teu amor, que foi manifestado a nós por intermédio do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Pai querido, nós queremos neste momento, Pai, pedir que o Teu Espírito Santo, mais uma vez, possa ser derramado sobre a vida do pastor Luiz para glorificar o nome de Jesus por intermédio desta palavra, Pai. Que possamos cada vez mais abrir o nosso coração para receber da Tua palavra, e ao receber, o nosso caráter venha a ser transformado, Pai. Nós queremos ser filhos, nós queremos ser transformados, nós
queremos estar debaixo do teu cuidado e da tua graça, Pai querido, neste dia que marca no calendário terreno o dia especial para os pais. Nós nos colocamos como filhos, porque reconhecemos que o Senhor é o nosso Pai Celestial, o Pai que nos tem por bem, que nos quer junto com o Senhor aí na glória do céu, na eternidade, Pai. Agradecemos mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas e por todos os nossos irmãos espalhados sobre a face da terra. Em nome de Jesus, Pai, glorifica o nome de Jesus nesse estudo bíblico e que todo levante do maligno, todas as investidas das trevas, nós colocamos por terra neste momento, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, abençoa o pastor Luiz, a família dele e a todos os irmãos que vão participar desse estudo, quer agora, quer depois. Também que o Senhor possa estar abençoando através daquilo que cada um de nós venhamos a entender. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Glórias a Jesus, né? Aí pela vida aí do nosso muito amado pastor Glauber e por todos os demais, né, irmãos e irmãs que estão conosco. Já está aí a irmã Mônica, pastor Glauber, a irmã Cacilda, a irmã Cidinha, a irmã Silene, a sua sobrinha, o irmão Ismael, a Vilma, que está lá na parte de cima, eu estou embaixo, a irmã Ruth e a irmã Carol. Estaremos aguardando outros irmãos em nome de Jesus. Abençoados aqui já pela palavra, pela oração do nosso amado pastor, nós vamos aqui dirigindo aqui a palavra do Senhor Jesus. Então, irmãos, eu vou ler somente aqui os 2 versículos que nós tínhamos proposto para hoje, porque são versículos muito maravilhosos aqui dentro da palavra de Deus, e somente para nós lembrarmos de que hoje nós teríamos a continuação do assunto que diz aqui nesses versículos, né? O Senhor Jesus falando em João capítulo 9, versículo 4 e versículo 5, Jesus diz: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, e a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E sobre isso nós estaríamos falando hoje, qual o Senhor colocou no nosso coração já na semana passada, que quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, e ele diz, enquanto sou a luz do mundo, nós entendemos que verdadeiramente o que nós precisamos na nossa vida é a luz do Senhor Jesus, né? Porque a luz do sol, a luz da lua, das estrelas, um dia elas vão terminar, vão se acabar. Chegou também aí a Cibele, e glórias a Jesus. Bem, irmãos, então, nesses 2 versículos, nós vamos, no próximo domingo, dar continuidade falando sobre essa luz que é Jesus e por que que Jesus insiste, né, em dizer, eu sou a luz do mundo. Isso porque quando as pessoas morrem, esta luz se acaba, essa luz termina. Então, nós precisamos estar preparados para quando nós entrarmos para a eternidade, entrarmos pela porta, que é Jesus, porque Ele é a luz para a nossa vida na eternidade. Nós estaremos falando sobre isso. Mas para hoje, irmãos, nós vamos falar uma palavra das quais nós dissemos que quando Jesus diz, né, que ele conhece o Pai, né, demos o título Conhecendo a Deus o Pai. E para nós aqui do grupo, para nós, esses irmãos amados, nós colocamos aqui a frase, né, aquecendo os corações dos pais que têm Deus como Pai.
Isso é muito maravilhoso. E Jesus é quem diz para nós que isto é maravilhoso. Ter a Deus como Pai. Então, que Deus abençoe a todos. Nós vamos para o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Hoje será um estudo um tanto quanto rápido, mas que vai aquecer os nossos corações. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Muito bem, meus amados irmãos. Nós fizemos hoje aqui, Deus nos deu, né, um estudo para esse dia, para o Dia dos Pais. Nós já tínhamos algo preparado, mas o Senhor tocou no nosso coração, o Senhor Jesus tocou no nosso coração, para nós estarmos trazendo uma mensagem que fala de pai, né? Ou dos pais. E falarmos aqui do Pai do Senhor Jesus, que isso é muito interessante, porque tanto Jesus como seus discípulos apresentam para nós Deus como Pai das luzes. E, meus irmãos, isso também vem bem a calhar com aquilo que nós estamos pregando, né? Quando o Senhor Jesus fala que trabalhar enquanto é dia, mas hoje nós vamos dar uma outra direção. A direção é que nós precisamos entender o que é que Jesus fala do Pai. E ele chama Deus, o Pai, ele chama de Pai das luzes. E isso alegrou muito meu coração nesse dia. E eu pude entender que há um segredo nessa palavra, ou vou dizer até mais, há um segredo dos quais Jesus, ora, ele chama de Pai, ora ele chama de Deus o Pai, e ora ele chama de Deus. Mas vamos ver o que diz Tiago, no capítulo 1, no versículo 17, quando o discípulo Tiago, ele diz algo aqui que nós podemos, no dia de hoje, né, como é um dia dos pais, nós podemos prestar mais atenção, né, analisar o que é que está escrito na Bíblia sobre Deus, o Pai. E vamos aqui a um outro áudio para lermos Tiago, capítulo 1, versículo 17. Então diz assim o texto, né? E glórias a Jesus pela vida dos amados que estão aí presentes. Diz assim, Tiago, capítulo 1, versículo 17, uma palavra de Deus para nós, para a nossa vida, para aquecer os corações dos pais ou das mães, dos filhos, que têm Deus como Pai. Vamos entender isso hoje. Diz assim o versículo 17. Toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. E aí, meus irmãos, eu comecei a meditar quanto é importante a figura, a presença de um pai para um filho, para uma família. E aqui então, Tiago, ele dá um parecer de quem é Deus o Pai. E eu posso dizer, irmãos, que os versículos da Bíblia têm alegrado tanto meu coração, e eu tenho pedido a Deus o Pai que eles saiam do papel e entrem na minha vida. Eu preciso viver essa palavra das quais nós estamos vendo, estamos pregando, está sendo revelada.
E aqui Tiago dá uma posição quando ele diz que todo dom perfeito vem do alto. Dom, dádiva. E eu pude prestar atenção, irmãos, meditando aqui, que todo pai, ele passa para o seu filho, né, algo que nós poderíamos até chamar de um dom, né? O pai gosta de estar ao lado do filho, admira, o filho gosta de estar do lado do pai, admira aquilo que o pai faz, né? E assim por diante. E aqui Tiago diz, né? Toda dádiva, né? Tudo aquilo que é bom, né? Todo dom perfeito vem do alto. De quem? Ele diz, descendo do Pai das luzes. E também eu posso confessar aos irmãos que esse pormenor de luz, de nós vivemos na luz, de Jesus falar que nós precisamos trabalhar enquanto é dia, porque enquanto é dia não se tropeça, e a Bíblia é muito clara, e ela vai fechando entre as suas palavras, né, que ainda não foram adulteradas, elas vão se fechando, e aqui Tiago diz que todo bom filho, porque quando tem pai, tem filho, e ele diz, todo filho recebe uma dádiva, um dom perfeito que vem do alto. De quem? Do Pai. Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então, meus irmãos, dentro desse versículo, ou em cima desse versículo, nós poderíamos trazer um estudo para os irmãos hoje, de 2 horas, e falarmos, e quem sabe Deus ainda nos dá esse privilégio, né, de usarmos da sua palavra, desse versículo, para trazermos aos irmãos um dia um estudo sobre isso, mas hoje nós queremos mostrar a pessoa do pai, quanto é importante na vida de um filho. Então nós vamos para outro áudio, e nós vamos lá para o livro de João, e nós vamos ler João capítulo 1, versículo 18, que é um texto muito conhecido, mas hoje ele vai falar conosco. Glórias a Jesus. Então nós agora vamos... Chegou aí o irmão Vantuir, o nosso amado irmão evangelista Vantuir, e nós vamos dar continuidade aqui. Bem, meus irmãos, como eu disse, esse versículo de João, capítulo 1, versículo 18, é um versículo muito conhecido entre nós, porque é aonde Jesus fala, né, que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus, e hoje nós estaremos usando para falar sobre os pais, e o Pai, né, que é Deus. Nós vamos usar aqui João, capítulo 1, versículo 18, diz assim, eu vou bastante devagar hoje, porque não tem pressa, são poucos os textos que nós vamos ler, mas, então diz, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Irmãos, e parando para meditar, né, sobre a ocasião, o Dia dos Pais, eu pude entender o prazer do Senhor Jesus, a alegria, quando ele reconhece que só ele conhece o Pai. Então ele falava com uma particularidade, né, com uma força de expressão, do qual está escrito, né, Deus nunca foi visto por alguém, ou seja, aqui Jesus deixava claro nas palavras de João escrevendo, que
havia uma particularidade entre Jesus e o Pai, quando ele pôde dizer o Filho unigênito, ou seja, somente eu conheço as obras do Pai. E aí, irmãos, eu pude entender que havia algo no coração do Senhor Jesus em reconhecer e tentar passar para nós algo que está no Pai ou estava no Pai e somente Jesus conhecia e sabia dizer quem era o Pai. Por isto ele diz: a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E este Jesus Cristo, então, ele diz: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Aqui, irmãos, como está começando o livro de João, eu poderia dizer para os irmãos que Jesus tenta explicar, né? E João aqui está falando, mas exatamente aquilo que Jesus falou. Esse algo, né, particular que até então a humanidade não conhecia. Por isso ele diz: olha, a lei foi dada lá por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. E ele diz: e só eu posso dizer quem é o Pai. Então, meus irmãos, isso também eu hoje pude imaginar que está no coração de cada filho. Ter essa particularidade com o pai. Não, o meu pai eu conheço. Oh, meu pai, você quer falar do meu pai para mim? Meu pai eu conheço. E era exatamente isso que Jesus queria dizer, né? Quando em João 1,18 ele diz: Deus nunca foi visto por alguém. Ele está dizendo: o meu pai, né? Nunca foi visto por alguém, mas eu, o Filho unigênito, que estou no seio do Pai, esse sim o fez conhecer. Então, irmãos, qual o proveito que nós tiramos disso, né? Essa união entre Jesus, o Filho e o Pai, e ele querendo se expressar para a humanidade, mostrar para a humanidade quem era o Pai, e ele faz isso com a sua própria vida. Então, vamos glórias a Jesus, né? Pela vida dos irmãos que estão aí conosco. A Silvana Paulino está aí conosco também. Graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, minha irmã. E assim nós vamos aqui falando a palavra de Deus e mostrando para os irmãos algo que o Senhor Jesus coloca no nosso coração. E muitas das vezes, irmãos, é tão grande aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós vimos, que nós vemos aqui na palavra, que nós ficamos com dificuldade em expressar, né? Mas aqui eu quero aproveitar o Dia dos Pais, o dia que os filhos estão com seus corações agradecidos, né? Mandando mensagens para os pais, falando, né? A particularidade que ele tem com o pai. E então Jesus aqui em João capítulo 1, versículo 18, é exatamente isso que ele faz, e ele diz, né, porque até aqui eu sou o Filho unigênito, e só eu que posso falar do Pai, e se vocês quiserem, mais para frente nós vamos ver aqui que Jesus, pela sua pessoa, nos dá a oportunidade de sermos também filho de Deus, filho do Pai das luzes, mas até aqui então, no começo da mensagem do Senhor Jesus, ele diz que ele é o Filho unigênito, e ele está no seio do Pai, e somente ele conhece o Pai, e somente também ele pode fazer o Pai conhecido. Muito bem, meus irmãos, mas aí nós podemos passar para o mesmo livro de João, no capítulo 5, e vermos aqui mais uma particularidade entre Deus o Pai e o seu Filho, Senhor Jesus. Pai e Filho
mostrando essa particularidade de amor, de carinho, de compaixão que o Senhor Jesus vem mostrando para nós por intermédio dele aquilo que está na vida do seu Pai. Então, João, capítulo 5, versículo 18, diz assim: Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, Jesus, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Vamos a outro áudio para o pastor Luiz explicar o que o Senhor Jesus mostrou para nós hoje. Glórias a Jesus. Então, meus amados irmãos, aqui no livro de João, no capítulo 5, no versículo 18, tem uma mensagem aqui, João também escrevendo e mostrando o quanto Jesus se esforçou para mostrar para nós que ele tinha um Pai de amor. E ele então aproveita algumas passagens para dizer, né, o meu Pai, Pai das luzes, Deus o Pai. E aqui no capítulo 5 de João, está escrito assim: Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque só não quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Agora eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui para um fato. Os judeus tinham como pai o Yahvé, né, o Javé, o Deus lá da antiga aliança, e eles por si só conheciam e tinham a característica do pai deles, dos quais ele conhecia, porque foi identificado para eles, né? Jeová se identifica para eles, dizendo: olha, eu sou o pai de vocês, e eu sou o pai do judeu, e minha personalidade é essa, eu gosto dessas coisas. E quando Jesus vem, irmãos, Jesus depara com esse povo. E pelo fato de Jesus não guardar o sábado, eles já queriam realizar a obra do pai deles, matar Jesus. Porque o apóstolo Paulo diz, né, que a lei é o ministério da morte. Nós já estamos estudando isso há muito tempo, há muitos anos, mostrando que o Deus da antiga aliança é o Deus da morte. E aqui então se encontram os filhos de Jeová, os filhos de Yahvé, lá da antiga aliança, com o Filho de Deus o Pai. Por isso ele deixa bem claro: eu sou o Filho unigênito de Deus o Pai, eu sou o Filho unigênito do Pai das luzes. E aí eles começam ali a conversar com Jesus, e eles não gostam da conversa, e eles então, a Bíblia diz que os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Eles queriam matar Jesus somente porque Jesus não guardava a lei do pai deles. E eles faziam com que a vontade do pai deles, lá dos judeus, fosse colocada em prática. Eles diziam: olha, nós vamos te matar porque você não guarda o sábado. E nós falamos sobre isso no estudo passado, quando Jesus cura o cego de nascença.
eles ficam muito bravos com Jesus, eles acham que Jesus não deveria curar aquele rapaz que era cego desde quando nasceu, por causa do sábado. Eles dizem, você precisa guardar o sábado, e aqui também, irmãos, não é diferente. E então está escrito em João 5,18, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque ele não só quebrantava o sábado, mas eles já estavam prontos para fazer aquilo que tinham aprendido com o Pai, aquilo que eles sabiam que fazia parte da personalidade do Pai, mas Jesus vem para este mundo para mostrar um Pai de amor, Pai das luzes. Vamos para outro áudio. Muito bem, meus amados irmãos. Então, eu poderia dizer que nesse texto aqui de João, capítulo 5, versículo 18, e nós estamos aprendendo a apreciar, né, a cada versículo da Bíblia, mesmo que sejam versículos há muito conhecidos por nós, porque nós, nessa visão, nós amamos a Bíblia, amamos a palavra de Deus, e aqui então nós podemos ver que tem muitas coisas também nesse versículo para serem examinadas, mas o fato aqui está escrito que aquele povo que estava nesse momento questionando Jesus eram os judeus. E eles queriam passar algo para aquele povo naquele momento, falando de Jesus. Eles falavam, olha, esse aí não tem jeito. Esse não tem jeito, ele não guarda o sábado, aquilo que o nosso pai lá pediu, e nós estamos pretendendo matá-lo. E aí, então, o versículo continua quando diz, né? Diz assim, né? Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava, ou seja, deixava, né, de guardar o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Aqui, irmãos, eles ficaram com ódio de Jesus, né? Eles queriam matar. E eu posso dizer, eles ficaram com ódio, porque ninguém, irmãos, que não esteja tomado pelo espírito de ódio, pelo espírito da ira, não vai querer matar alguém, mas eles estavam tão irados, eles estavam com ódio tão grande de Jesus, só porque Jesus dizia que ele era filho do Deus do amor. Só porque Jesus dizia que era o filho do Deus das luzes, e eles eram filhos do Deus das trevas. Esta era a diferença entre o judeu e o Senhor Jesus. Então, eles aqui queriam matar Jesus de qualquer forma, porque Jesus se identificava como filho de Deus. E aí, irmãos, me fez lembrar quando Jesus fala, aquele que ama o Pai, ama o Filho. Aquele que ama o Filho, também ama o Pai. E se você não ama o Filho, não ama o Pai. Mas aquele povo tinha um outro Pai. Jesus falava do seu Pai e eles falavam do Pai deles. Então, irmãos, eu posso dizer que a ira daqueles homens era muito grande, porque entre eles e Jesus haviam pais diferentes. E é muito próprio, irmão, nós entendermos e sabermos que todo filho, né, levam a característica dos pais, né? Se parecem, tem alguns trejeitos, né? Agora há pouco nós estávamos falando aqui sobre isso, e é muito maravilhoso, né? Então, mas ali, aqueles homens queriam matar Jesus, porque Jesus dizia, eu sou o Filho de Deus.
Então Jesus, aos poucos, ia mostrando que Deus, o Pai, tem uma diferença do Deus da antiga aliança, o Deus lá que se ira todos os dias, né? E eles estavam bem parecidos com o Pai, né? Estavam irados, estavam com ódio de Jesus e queriam matá-lo, né? Então, glórias a Jesus por isso, né? Porque cada filho parece com o seu pai e Jesus vem para nos fazer parecido com ele e com Deus o Pai. Vamos para outro texto, agora no livro de Ezequiel, no capítulo 32, para os irmãos entenderem o que é que o pastor Luiz está transmitindo para os irmãos hoje no dia. Bem, meus irmãos, então como nós aprendemos assim, né, mostrar que quando Jesus vem a este mundo, só ele mostra o Pai, né? E lemos em João capítulo 1, versículo 18, né? Ele diz, eu sou o Filho unigênito do Pai, e se você quiser conhecer o Pai, você tem que olhar para mim, você tem que passar por mim, e Jesus mostra que ele é amor, que ele é paz, que ele é luz, né? Como nós estudamos lá no Monte da Transfiguração, Jesus leva lá 3 discípulos e ele começa a mostrar para eles como ele é dentro do reino espiritual, e ele começa a ficar iluminado, e por isso quando ele diz lá em João, ele diz o Pai das luzes. Então Jesus sabia que Deus o Pai é o Pai das luzes. E aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 32, do versículo 8 ao versículo 10, nós temos aqui um parecer do Deus aí da antiga aliança, quando diz assim, todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei, ou seja, todas as luzes que há no céu, eu vou enegrecer, eu vou tirar a sua luz. Olha que interessante. E sobre ti trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Jeová. Então, irmãos, aqui Jeová pega os judeus que são os filhos lá de Jeová, né, que Jeová escolhe como filhos e despreza o resto do mundo. E quando os judeus começam a fazer coisas erradas, ele diz para eles assim, olha, eu vou pegar os luminares, né, as luzes dos céus, e vou escurecê-las, vou tirar a sua luz. Vou tirar a luz do sol, vou tirar a luz da lua, vou tirar a luz das estrelas e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Jeová. Então, irmãos, você já pode entender por que eles estavam irados contra Jesus. Porque Jesus veio pregando a luz, Jesus veio pregando o Pai das luzes, como nós vemos a princípio. Jesus vem mostrando, olha, vocês precisam conhecer, eu sou o Filho unigênito do Pai, e Ele é o Deus das luzes, e vocês precisam olhar para mim, para vocês conhecerem Deus o Pai. E aqui então, Deus colocou esse texto no nosso coração, para os irmãos verem que o pai do judeu, lá o pai da antiga aliança, ele, além dele não ser a luz, né, mas ele refletir a luz lá no sol, na lua e nas estrelas, e isso nós já estamos falando para os irmãos desde o outro estudo e vamos continuar falando, que quando essas luzes se apagarem, esse mundo vai ficar em trevas, né? Quando o Senhor Jesus tirar a sua luz daqui, esse mundo vai ficar em trevas, porque o sol é uma luz que não é verdadeira, né? A lua, as estrelas e essas luzes, elas podem ser tiradas a qualquer momento. Mas Jesus diz, olha para o Pai, porque Ele é
o Pai das luzes. Aqui nós estamos lendo Ezequiel, capítulo 32, eu li o versículo 8 e vou para o versículo 9. Glórias a Jesus, e nós temos motivos muito fortes para dar glórias ao Senhor Jesus, porque estamos aprendendo a sua palavra. E no versículo 9, então, aqui o Senhor Jeová, ele diz assim: e afligirei o coração de muitos povos, quando eu levar a tua destruição entre as nações, as terras que não conheceste. Então aqui, irmão, nós sabemos que Ezequiel profetizava momentos de ira de Jeová, que muitos dos irmãos mais antigos já comprovaram juntamente conosco que ele não é Deus o Pai, porque a luz não pode se transformar em trevas. E Jesus diz que Deus o Pai é o Deus da luz, e aqui então o Deus da antiga aliança diz: e afligirei o coração de muitos povos, que era o princípio dele, a aflição. E quando eu levar a tua destruição entre as nações, as terras que não conhecesse. Então, irmãos, por isso que Jesus, quando ele pregava entre os judeus, nós estávamos vendo lá agora em João capítulo 5, eles não aceitavam a palavra de Jesus, porque eles diziam assim: você vem para cá com essa história de você não guarda o sábado, você não quer isso, você não quer aquilo, você não quer obedecer o nosso Deus, o nosso Pai, mas eu vou dizer uma coisa para você, nós vamos te matar é porque você se faz filho de Deus e filho da luz. E isso, irmãos, se torna maravilhoso quando nós aprendemos que Jesus nos dá a oportunidade de sermos também filhos da luz. E aí, no versículo 8, no versículo 10, Jeová diz assim: e farei com que muitos povos fiquem pasmados ao teu respeito, e os seus reis tremam em grande maneira, quando eu brandir a minha espada ante o seu rosto, e estremecerão a cada momento, cada um pela sua vida, no dia da tua queda. Então, meus irmãos, nós podemos ver por que é que o apóstolo Paulo chama a antiga aliança de ministério da morte, porque o próprio Deus lá, Jeová, ele dizia: olha, eu vou branir a espada no seu rosto, eu vou fazer você estremecer, porque você vai ver a morte de perto. E aí ele fala de trevas, ele diz: eu vou matar vocês e vou colocar vocês em trevas profundas. E agora nós podemos entender por que Jesus diz que nós precisamos olhar para o Pai das luzes. Por que nós precisamos ter em nós a luz de Cristo. Por que nós pregamos, como pregou ontem o pastor Glauber, os irmãos têm pregado, e sempre mostrando, irmãos, que nós precisamos atentar para o Deus da luz. Porque, irmãos, o que Deus tem colocado no meu coração é que muitas pessoas têm medo das trevas da noite, porque não sabem o que é as trevas depois da morte. E como eu disse no último estudo, no penúltimo, não me lembro, que muitas das vezes as pessoas que vão até a morte voltam, eles voltam apavorados e eles dizem: não me deixe para lá, não me deixe para lá, porque passar para a eternidade sem conhecer o Senhor da luz, Jesus Cristo e seu Pai, é algo terrível. Vamos para outro. Glórias a Jesus, né? Os irmãos entendendo aí a palavra, a irmã Silvana dando amém, glórias a Deus, a irmã Ruth dando glórias, pastor Glauber também dando glórias a Jesus por apresentar ao Pai, né? O Pai das luzes, palavra muito bem-vinda no Dia dos Pais, quando os filhos
as esposas, os próprios pais estão com o coração aberto e recebendo uma palavra como esta, fica muito mais fácil de nós entendermos a situação do porquê Jesus diz que ele é filho unigênito e que só ele pode refletir a luz de Deus o Pai. Mas deixamos aí, né, Jeová para trás, o Pai dos judeus, o Pai das trevas, que ele diz, eu vou colocar vocês em trevas, enquanto Deus o Pai diz, eu vou colocar vocês na luz, eu vou levar vocês para a luz. E nós precisamos então, irmãos, entender que o Senhor Jesus tem todas as características de Deus o Pai. E no livro de João, no capítulo 6, nós vamos voltar para lá. No livro de João, no capítulo 6, nós vemos Jesus fazendo multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães, Jesus faz em João capítulo 6. E Deus, o Pai, colocou no meu coração de que uma das atribuições dos pais é trazer o alimento para casa, é trazer o pão de cada dia. E então, Deus, o Pai, ele também tem essas características e Jesus mostra que ele, o Pai, ele tem essa preocupação de nos dar o pão de cada dia, nos dar o alimento, nos dar o emprego. São características de Deus, o Pai. Então, no livro de João, no capítulo 6, no versículo 27, está escrito assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a esse o Pai, Deus, o selou. Irmãos, eu não sei se um versículo como esse, ele fala alto aí no seu coração, mas Jesus está falando aqui para nós trabalharmos pela comida, não pela comida que perece, né, que é a comida do dia a dia. Claro que ele sabe da preocupação, porque ele tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães. Jesus tinha multiplicado os pães, porque o povo estava ao redor dele, tinha fome, e Jesus sabe que nós precisamos trazer o pão para casa. E Jesus, então, ele diz aqui, olha, mas vocês não têm que se preocupar com o pão que perece, porque o Pai sabe, porque Ele é Pai, e Ele sabe que você precisa, como pai, trazer a comida para os seus filhos. Como eu disse, é uma das características do Pai. Por isso que Jesus, então, ele fala do Pai, e ele, nessa oportunidade, ele quer mostrar, e ele fala algo aqui muito tremendo. Vamos para outro áudio para não ficar muito bem, meus amados. Como aqui você pode perceber nesse versículo que nós estamos lendo, né, de João, capítulo 6, o versículo 27, Jesus faz uma ligação entre a comida material, o Pai material, a comida espiritual, o Pai espiritual,
E ele diz, né? Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem, Jesus, vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então, irmão, Jesus aqui, ele mostra as características do Pai nele. E ele diz, olha, vocês precisam saber e entender que há uma comida que vem do Pai das luzes, e isso ele me fez aqui, Filho do Homem, para mostrar para vocês, porque vocês não conhecem o Pai. Vocês conhecem aí um Deus da carne, né? Como diz lá Jeová, que é o Deus de toda a carne. E Jesus vem depois e diz, a carne não presta para nada. Mas aqui Jesus então diz, olha, não se preocupe aí com a comida que perece, porque essa Deus sabe que você precisa e Ele dá. Você precisa se preocupar com a comida que é para a vida eterna. Então, irmãos, nesse pequeno versículo, Jesus mostra aquilo que o pai natural é para um filho, quando o pai se preocupa, né, em dar comida para o filho. Aqui Jesus mostra a diferença entre a comida material, a comida espiritual, e ele também mostra que o Filho de Deus, né, Jesus Cristo como Filho único, e ele diz, porque este o Pai, agora, né, o Pai espiritual, o Pai das luzes, ele diz, para isso, Deus, o Pai, o selou. Então, irmãos, agora nós sabemos por que os judeus tinham tanta ira de Jesus, tinha tanto ódio de Jesus, ao ponto de querer matá-lo. Agora nós entendemos que eram dois pais diferentes. O pai da carne, como está lá no livro de Hebreus, né? Assim como nós obedecemos o pai da carne, também precisamos obedecer o pai do espírito. E aqui então o Senhor Jesus está se esforçando o máximo para dizer para nós quem é o Pai, o Deus das luzes, e glórias a Jesus por isso. Então nós vamos para João, capítulo 17, do verso 1 ao verso 3, e hoje nós só saímos de João aqui para ir para Ezequiel, mas nós vamos agora para João 17, do 1 ao 3, em glórias a Jesus. Então, meus irmãos, aqui em João 17, também um texto muito conhecido dos irmãos, porque é a oração do Senhor Jesus, e nós vamos para cá na palavra, vamos para lá, mas a gente acaba caindo em João 17, onde Jesus ora ao Pai. E hoje eu preciso encher a boca quando eu falo do Pai, porque foi isso que o Senhor Jesus me fez entender, que ele, ao falar do Pai, ele tinha um prazer muito grande, que isso trazia ira aos judeus, deixava os judeus irritados, porque Jesus falava do Pai, ele falava de um Pai de amor, do Pai das luzes, e João 17, a partir do versículo 1 ao versículo 3 somente, Jesus falou essas coisas e levantando os olhos ao céu disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho glorifique a ti. Jesus fazia questão de glorificar ao Pai. Jesus fazia questão de mostrar para a humanidade quem era o Pai. Então, quando ele começa a sua oração, ele diz, Pai, glorifica aqui a mim, coloca aqui a tua glória, a tua luz, para que eu possa glorificar a ti.
Era o prazer que Jesus tinha em manifestar o Pai para os homens, para os seres humanos. E aí no versículo 2 diz assim: assim como lhe desse poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna e todos quanto lhe desse. E aí, versículo 3, ele diz: e a vida eterna é esta, ó Pai, que conheçam a Ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E volto a dizer, aqui é claro que Jesus fala do Pai, e ele diz, olha, conhecer a Ti só, por único Deus verdadeiro, não tem outro. Não tem um similar. Jesus está se esforçando e dizendo para nós, glórias a Jesus. Jesus está se esforçando para dizer para nós que nós precisamos crer, ou melhor, conhecer. E esse conhecer, irmãos, é saber quem é o Pai, se identificar. Jesus queria que nós, por intermédio dele, pudéssemos justificar aquilo que é o Pai. Então, ele diz no versículo 2 e versículo 3, ele diz, assim como lhe desse poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe desse, esse é Jesus, ele diz, então você já me deu o poder para manifestar a vida eterna. Agora ele diz, e a vida eterna é essa. Qual, Jesus? Que te conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, olha lá, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, meus irmãos, aqui, muito tremendo, muito maravilhoso, nós entendermos que Jesus queria manifestar para nós a grandeza, a glória, a luz, a manifestação de Deus o Pai para este mundo. Por isso ele diz, eu sou o Filho unigênito, e agora eu queria que alguém me provasse que os judeus que lá habitavam e queriam guerrear e matar Jesus, que seria o mesmo Pai de Jesus Cristo. Então nós hoje entendemos isto. Jesus vem para mostrar o Pai. Glórias a Jesus. Então, irmão, como nós dissemos, nós não vamos estender muito o estudo hoje, nós vamos ler agora o último versículo, né? E glórias a Jesus por isto. E eu tenho certeza que os irmãos, nesse Dia dos Pais, vão ficar com o seu coração, né, muito maravilhado, engrandecido, enaltecido aí pela glória do Senhor Jesus, por aquilo que o Senhor Jesus veio a este mundo manifestar. Então, no capítulo 20 do livro de João, no versículo 17, diz assim, e disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e o vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. Meus irmãos, aqui, com esta palavra, o Senhor Jesus rasgou meu coração e Ele me fez entender o privilégio que nós temos de entender a sua palavra não com um motivo religioso, mas com o verdadeiro motivo
conhecer a Deus, o Pai. E aqui Jesus, então, ele estava perto da sua morte, ele estava falando da sua ressurreição, mas ele diz lá para as pessoas que estão ao seu redor: olha, não me detenhas, não queiram me segurar por aqui, porque ainda eu não subi para o meu Pai. Irmãos, Jesus tinha a confiança, a certeza que ele tinha um Pai à sua espera. Quando ele diz: eu vim para esse mundo, eu vim para manifestar as obras do Pai, mas eu quero dizer para vocês nesta oportunidade: não me detenhas, não me prendam aqui, não me segurem, porque eu preciso fazer a obra do Pai, porque eu ainda não subi para o Pai. E aqui, irmãos, a alegria do Senhor Jesus era que ele sabia que ele tinha um Pai à sua espera. E isso me deixou maravilhado quando o Senhor Jesus hoje me disse: não, hoje você não vai escrever, você não vai falar o que está escrito aí. Você vai falar sobre o Senhor Jesus e o seu Pai. E aí então Jesus me leva para esse versículo de João, capítulo 20, versículo 17, quando Jesus, ao falar do Pai, ele abre a sua boca, o seu coração, e ele mostra a nós a felicidade, o gozo que ele tinha no seu coração em saber que o Pai iria lhe tirar da morte, porque aqui ele está falando sobre a ressurreição. E ele sabia, e ele dizia: ainda que eu passe pela morte, o Pai me tira de lá. Glórias a Jesus. Então, meus irmãos, nesse versículo onde nós já estamos terminando esta mensagem, Jesus manifesta então para os homens ali, quando ele está falando da sua ressurreição, e ele diz: olha, não me detenham, vocês não queiram me segurar por aqui, porque eu tenho um Pai à minha espera. Mas ele deixa nesse versículo, irmãos, a ideia, né? Ele deixa nesse versículo a visão de que ele, lá em cima, ele tem um Pai. E aqui na terra, ele tem irmãos. E ele diz: não me detenhas, porque eu ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai. E eu vou dizer de novo, eu não sei se isso alegra o teu coração, mas eu fiquei muito alegre e estou deveras até emocionado em trazer essa palavra para os irmãos, porque Jesus se preocupou em mostrar para nós o Pai, e depois ele diz: e ele me espera, e vocês são meus irmãos. E ele diz: o meu Pai também seu. E aí ele diz: o meu Deus e o vosso Deus.
E eu disse para os irmãos que aqui está nascendo uma visão muito maravilhosa quando Jesus ora, ele diz o Pai e ora, ele diz Deus. Ora o Pai, ora ele diz Deus. Então veja que Jesus ele queria deixar bem claro que ele não só era o Filho de Deus, mas que ele tinha também o Pai como Filho de Deus. E aí ele diz, o meu Deus, o vosso Deus. Então, irmãos, o que me alegra aqui é que o Senhor Jesus nos coloca em igualdade com Ele. Por isso ele diz, olha, trabalhai enquanto é dia, porque a noite vem e ninguém mais poderá trabalhar. E Jesus está dizendo lá no mesmo versículo, eu faço a vontade do Pai, então vamos trabalhar durante o dia. E aqui, nesse último versículo da leitura de hoje, ele diz, né, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, meu Deus, o vosso Deus. Então, irmãos, eu quero deixar essa palavra para os irmãos. Eu creio que vocês entenderam, né, eu vou chamar de mistério, né, que Deus colocou no nosso coração, mas que está aí nas Escrituras para nós entendermos verdadeiramente o que está escrito. E eu vou dizer agora para os irmãos, talvez você saiba, se você passou por isso, talvez você não saiba, mas eu quero dizer que é muito difícil, irmãos, um filho que não tem a referência do pai, que não conviveu com o pai. E é isto que Jesus quer passar para nós, a confiança de que ele viveu com o pai e ele sabe e ele fala para nós. Por isso que ele diz, o meu pai, o vosso pai. Eu vou agradecer a Deus pela vida dos irmãos que me ouviram nesta tarde e vou deixar para os irmãos que estejam orando por mim, pela minha família, e nós terminamos por aqui em nome de Jesus, aguardando os irmãos para o próximo estudo de domingo que vem. E a irmã Ruth disse aí, glórias a Jesus, tremendo esse momento, nada venha nos deter nessa obra maravilhosa. Então, meus irmãos, fique com essa palavra do Senhor Jesus e este versículo 17 do capítulo 20 de João para ser meditado, aonde Jesus diz, eu vou para o Pai, o vosso Pai, eu vou para o meu Deus, o vosso Deus. Que Deus, o Pai, abençoe a todos, em nome de Jesus. Depois da oração dos irmãos, eu volto para as bênçãos apostólicas. Amém, glórias ao Senhor Jesus. Meu coração também está prazeroso nesse dia, né? Não só nesse dia, como todos os dias. O pastor hoje trouxe um estudo, a qual esses dias eu venho pensando nesse momento. Nós temos um Pai tão glorioso, tão fiel, tão verdadeiro na nossa vida, né? Então, que nós possamos louvá-lo e adorá-lo em obediência, amor, verdade e justiça, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, carregando as cargas dos outros, para nós cumprir a vontade de Deus o Pai, em nome santo do Senhor Jesus. Amém? Vamos estar orando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre.
Pai querido, Pai amado, peço perdão pelas nossas falhas e fraquezas e agradeço a Ti, Senhor, este momento, Senhor, em que nós vivemos, meu Pai querido, a Tua verdadeira glória, Senhor, sabendo a quem nós servimos, louvamos e obedecemos. Por quem nós somos alimentados, Senhor, porque nós temos sido sustentados, Senhor, guardados, livrados de todo o mal, por um Pai amoroso, um Pai fiel, justo, digno de toda honra e toda glória. Um irmão santo verdadeiro que nos ensina, Senhor, e é o nosso caminho, verdade e vida. Obrigada, meu Pai querido, por este momento. Obrigada, Senhor, pelas dádivas que o Senhor tem nos abençoado. Obrigada pela vida do pastor Luiz, pela vida de todos os nossos pastores que se dedicam como um bom pai a cuidar das suas ovelhas, meu Pai querido. Que o Senhor possa derramar as suas bênçãos sobre a vida do nosso pastor presidente, pastor Luiz, pastor Glauber, pastor Vantuir, pastor Thomas, pastor Marcos Dan, todos os pastores que professam, vivem e, amado, e obedecem o teu reino, a tua graça e o teu poder, meu Pai, sobre a vida deles e a nossa vida. E abençoa cada irmão que está aqui neste momento e todos que irão escutar depois, meu Pai querido. Abençoados por este dia, por este momento, em tua palavra, Senhor. Gera em cada vez nós mais amor, mais gratidão, Senhor. O melhor de nós para nós te louvarmos. No nome santo do Senhor Jesus, cuida de todos, meu Pai. Cura os que estão enfermos, liberta os que estão cativos e oprimidos na mão do inimigo. E manifesta a tua graça em cada mente, em cada coração, em cada viver, em cada caminhar. Que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos. Amém, Pai querido, Pai santo e querido e poderoso. Pai celestial, graças te damos por esse estudo abençoado que trouxe para nossa consciência sobre entendermos de fato que somos teus filhos amados. Obrigado, Senhor Jesus, por entregar nas mãos de Deus as nossas vidas e apresentar por meio do teu sofrimento, Senhor Jesus, por meio do teu sacrifício, a todos nós como filhos que agora somos amados. Obrigado, Pai querido, por nos tirar da submissão das trevas. Éramos órfãos, estávamos sujos por causa do pecado, mas o Senhor nos perdoou em Cristo Jesus. E agora nós reconhecemos esta tão maravilhosa obra. Nos ajude a perseverar na fé, na obediência, no teu amor e no teu seio. Eu oro por mim, pelos meus irmãos, quero entregar a vida do pastor Luiz para que ele continue recebendo revelações da tua parte, Pai querido. Guarda ele, livra ele do mal. Em nome de Jesus, Pai, abençoando sua família carnal e a família carnal de todos os irmãos aqui também. Em nome de Jesus, abençoando também todos os descendentes espirituais, cada um dos irmãos que tem ouvido a palavra de Deus por intermédio dos teus filhos. Esta é a minha oração Deus em Pai nome de de nosso Senhor Jesus. Jesus Amém. Cristo, né? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né? Por tudo que tem feito por mim e pela minha família. Quero também agradecer a Deus por todos os nossos irmãos evangelizadores, né? Os do grupo aí, hoje nós somos uma família, né? E, e pedir a Deus também pela vida do pastor Luiz, pela vida da família dele, né? A irmã Cibele, todos, né? Que tem nos trago, né, a palavra de Deus, e a gente é muito feliz por isto, né? E também pela dedicação do pastor Luiz aí com todos nós, com esse estudo maravilhoso, que venha cada dia mais, né, nos enriquecer, né, da palavra de Deus. E é o que nós precisamos, né, no nosso dia a dia, porque nós sabemos, né, a velocidade que o mundo está passando, né? As coisas, né? A gente vê aí, está muito acelerado e nós sabemos que Jesus está voltando. E nós devemos cada dia mais nos preparar e preparar aqueles que realmente querem, porque tem muitos que não querem, né? A gente ministra para as pessoas, fala para a pessoa, a gente tenta reunir, né? Com as pessoas e muitos tem muitos compromissos, né? E muitas vezes até realmente o compromisso acontece, mas a gente pode, igual o pastor Luiz sempre fala, né?
pode estar ouvindo o estudo depois e comentar também sobre o estudo, né? Mostrar que realmente está interessado e ouvindo o estudo. Isso que é importante, né? Mas que o nosso Senhor Jesus Cristo proteja a cada um, né? Dos evangelistas, dos membros aí, da equipe, né? Do grupo, do pastor Glauber e a turma toda aí, né? Os nossos irmãos, né? Em Cristo Jesus. E nós pedimos, eu peço a Deus o Pai pela saúde de todos, né? E que o Espírito Santo continue iluminando, né? O pastor Luiz, para que ele possa estar nos ensinando até o final das nossas vidas, que é importante a gente estar ouvindo a palavra de Deus até o nosso encontro com Jesus Cristo, né? Isso é importante. Então, amém, meus irmãos. Fique com Deus. Uma boa noite a todos. Muito obrigada pelo estudo de hoje, que a gente participou. Obrigada pela vida do pastor Luiz e pela palavra que ele explicou para nós, ensinou para nós no dia de hoje. Obrigada por ter adotado a gente como filho, não só, né, comprou a gente como filho. Obrigada por essa família que nós temos aqui. Perdão pelos erros, pelos pecados, pelas falhas que cometemos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, meus irmãos. Glórias a Jesus, né? Vamos às bênçãos apostólicas e esperamos que os irmãos que não estiveram conosco, que possam ouvir a palavra, né? Depois, à noite, durante a semana, porque a gente sabe que nesse dia há algumas festas, alguns eventos, né? Para o Dia dos Pais, os filhos se deslocam. Então nós entendemos todas essas coisas. Vamos às bênçãos apostólicas. Que o grande amor de Deus o Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um dos irmãos nesta tarde. E que também cada família aqui representada, que todos os irmãos da Missão Embaixadores de Cristo e toda a igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra receba dessa bênção. Vamos dizer juntos, amém, Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Irmãos, eu peço que vocês ajudem o canal de maneira gratuita, deixando seu like, compartilhando essa mensagem, deixando algo aqui nos comentários, amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.